Famílias e amigos brigando por causa da política. Você já deve ter visto isso, não é mesmo? Pois é, mas será que vale a pena brigar por causa de divergências políticas? Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. Nestas eleições, Emanuele deixou de seguir cerca de 10 pessoas, entre artistas e amigos. Os familiares, apesar de ter as opiniões, a gente tinha que engolir eles de alguma forma. Por que você deixou de seguir os artistas e os amigos? Eles se expressam de uma forma exagerada e eles usam da sua fama para manipular algumas pessoas, que no meu ver era isso que eles estavam fazendo. Então eu falava que não é para mim e não queria aquilo, então eu parei de seguir. Nos últimos 2 meses, Silvano excluiu cerca de 20 pessoas, entre familiares e amigos, das redes sociais, devido à divulgação de notícias falsas e, principalmente, opiniões muito extremistas carregadas de ofensas pessoais a determinados grupos sociais. Quando você determina um comportamento a um grupo de pessoas e ignora todas as individualidades ali dentro, você está rotulando aquele grupo com um tipo de comportamento. E eu não acho isso legal, a gente tenta explicar que cada um é diferente ali dentro, mesmo pessoas que têm a mesma ideologia podem ter divergências ali e tentar conversar. A partir do momento que a pessoa não quer conversar e só quer ficar repetindo o mesmo discurso, não está aberta para o diálogo, aí eu acabo excluindo mesmo ou deixando quieto lá, diminuo as notificações e tudo mais. O bate-boca e os desentendimentos entre pessoas via redes sociais é uma das principais características das eleições 2018. Mas no Brasil, este comportamento não começou agora. Já era um movimento que já tinha se iniciado em 2014, mas numa escala bem menor ainda. Em relação às últimas eleições, essa polarização nas redes sociais se aprofundou muito depois do resultado final daquele pleito. Esse ano, quer dizer, 4 anos depois, em 2018, a gente está vivendo um momento diferente. Por quê? Porque essa polarização ela já ficou escancarada no período eleitoral e não depois que o resultado vai sair. Então é por isso que a gente, em 2018, está vivendo um momento diferente em relação a 2014, porque o período eleitoral já está mostrando para a gente o posicionamento de cada eleitor, né? Seja de um lado, seja de outro. O professor de jornalismo cita a rede social Facebook e o aplicativo de celular WhatsApp como os principais ambientes virtuais onde as pessoas têm brigado por causa de política. A gente tem vários aplicativos, várias redes sociais, mas essas duas que você mencionou, Facebook e WhatsApp, elas são mais propensas a circular esse tipo de informação. Então, quando você pega, por exemplo, o Instagram, que é mais um aplicativo voltado para foto, e o Twitter, que é um aplicativo voltado para texto, mas numa quantidade muito pequena de caracteres, o WhatsApp e o Facebook são ilimitados nesse sentido. Então, a partir daí, você tem um terreno que permite as pessoas debaterem mais os assuntos, no caso atual, a política. Tiago Cury lembra: pessoas com opiniões diferentes é normal e necessário numa democracia. Por isto, ofender os outros ou deixar de segui-las ou excluí-las das redes sociais é intolerância com o pensamento e o comportamento contrários. O que está acontecendo muito nessas eleições principalmente é que as pessoas não estão conseguindo lidar muito bem com essas divergências. Então, quando alguém discorda de uma outra pessoa por uma opinião, isso é perfeitamente normal e no caso da política, da democracia, é sadio. Mas quando isso chega num nível de deixar de seguir ou então de exclusão, aí significa que a gente já avançou um pouquinho mais e numa direção que pelo menos a mim não agrada. Nessas eleições, inclusive, há denúncias de que profissionais estão sendo contratados para monitorar os eleitores brasileiros através das redes sociais para ajudar ou prejudicar as candidaturas. Independentemente disso, é bom lembrar, atrás de uma máquina sempre há um ser humano que a programa e a usa. Por isso, o comportamento humano deve ser sempre considerado, independentemente das mensagens das redes sociais. Todo o debate, todo o confrontamento de ideias é muito bem-vindo. E a gente só tem a possibilidade de fazer isso num cenário democrático. Em qualquer outro isso não é possível.
A maneira como eu procuro me comportar é me colocando para o debate, expondo a minha opinião ou tentando contradizer a opinião do outro, no sentido da gente fazer as reflexões que precisam ser feitas. Mas eu não vejo nenhum ganho para a democracia se a gente levar essas discussões a um teor mais extremista, de maior animosidade. Eu acho que a gente não tem nada a ganhar com isso. É o que faz Caroline quando se depara com discurso de ódio, ou mensagens ofensivas, ou postagens preconceituosas nas redes sociais. Eu apenas desligava, passava raiva, desligava o celular e ia fazer outra coisa, porque eu não achava que valia a pena ficar desfazendo amizade. Essa é uma opinião, na final de coisas, né? Não vai me afetar a minha, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu penso. Então, não preciso de fazer essas coisas.